Boa noite. 4 pessoas foram presas, acusadas de participar de um esquema para fraudar uma licitação de mais de 10 milhões de reais. Vamos falar também sobre a polêmica transferência de gestão do Sambódromo. O governador Wilson Witzel voltou a criticar a prefeitura. Aterro do Flamengo. Motoristas dizem que as pistas ficaram mais escorregadias depois da aplicação de um produto para prolongar a vida útil do asfalto. E 7 meses depois do desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema, que deixou 24 mortos, ainda é possível encontrar na internet anúncios de imóveis no local. O Jornal do Rio volta em 30 segundos. Eu te espero. A polícia prendeu 12 criminosos acusados de envolvimento no sequestro de um empresário em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esse crime aconteceu no início de setembro. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o empresário de 56 anos foi abordado pelos bandidos depois de fechar a loja em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O empresário ficou em poder dos criminosos por cerca de 4 horas e só foi liberado depois de prometer pagar o resgate no valor de R$500 mil. Nós iniciamos com o nosso setor de orientação as negociações, para um suposto pagamento desse resgate, o que efetivamente não foi feito. O que nos levou a identificar parte da quadrilha que foi presa. As investigações duraram cerca de 2 meses e a polícia contou com a ajuda do próprio empresário, que manteve o funcionário apontado como autor do sequestro trabalhando na loja. A intenção era ajudar os investigadores a identificar todos os envolvidos. Wallace da Silva foi preso enquanto trabalhava. 2 irmãos dele também foram detidos por envolvimento no crime. Outras 9 pessoas também foram presas. Um suspeito segue foragido e a Polícia Civil ainda trabalha para identificar o 14º acusado. Todos vão responder pelos crimes de extorsão, tortura e sequestro. E um esquema para fraudar licitação de mais de 10 milhões de reais terminou com 4 pessoas presas e mais de 11 milhões de reais em bens apreendidos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Iates, lanchas, mansões e fazendas de luxo que somados chegam a quase 11 milhões de reais são alguns dos bens apreendidos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. Tudo isso pertencia a membros de uma organização criminosa acusada de fraudar contratos milionários com o governo do Rio. 4 empresários foram presos. A operação ganhou o nome de La Casa de Papel, em alusão a uma série de sucesso, porque os acusados teriam fraudado licitações de distribuição de papel para a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão em 2016. De acordo com as investigações, os acusados tinham 2 empresas de fachada participando da mesma licitação. Desse modo, a organização criminosa ganhou os contratos que somaram 10 milhões de reais. Os lances seriam ofertados pelo mesmo endereço do protocolo de internet. Então, isso caracteriza que 2 empresas diferentes ofereciam lance juntos. Já caracterizava a fraude. A partir daí, a gente aprofundando as diligências, a gente descobriu que uma das empresas, na verdade, era constituída em nome de laranjas. A investigação começou depois que a Controladoria Geral do Estado identificou uma possível fraude e repassou a informação à recém-criada Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro. Foi a primeira operação com mandados da nova especializada da Polícia Civil. A participação de agentes públicos no esquema não está descartada e, por isso, as investigações seguem. É isso que nós vamos verificar agora a partir dessa segunda etapa, saber se essas 2 empresas que indiscutivelmente fraudaram essa licitação, constituíram um crime organizado, uma organização criminosa, se eles contaram com apoio ou não de agentes públicos e, acima deles, agentes políticos. Ao todo, a polícia cumpriu 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Niterói, na região metropolitana, além de Angra dos Reis, na Costa Verde, e Araruama, na região dos Lagos. Hoje, Wilson Witzel voltou a afirmar que aguarda até amanhã uma posição da Prefeitura em relação à transferência da gestão do Sambódromo. O governador disse ainda que já está com o documento do acordo pronto para enviar para a Alerj.
Wilson Witzel criticou a lentidão do município na decisão. Disse estar se sentindo enganado. Na semana passada, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, adiou a assinatura de um acordo entre o governo estadual e a prefeitura, que iria oficializar a transferência do sambódromo para o estado. É impressionante você querer ajudar e quem quer ser ajudado, que precisa, não querer receber ajuda. Eu estou desde o último dia do carnaval dizendo que o sambódromo tem que fazer obra. Pega as gestões anteriores e você vai ver o descaso que é com o equipamento que é tão importante para a cultura do nosso povo. Então, você quer ajudar, desde o início do ano eu estou sendo enrolado. Witzel afirmou ainda que se algo acontecer no carnaval, a responsabilidade não será dele. Porque eu estou tentando ajudar. Agora, eu não posso passar por cima do que diz o ordenamento jurídico. Eu não posso tomar o sambódromo na mão grande. As declarações foram feitas durante a entrega de 38 novas viaturas do Corpo de Bombeiros no quartel central, no centro do Rio. Além das viaturas, alguns equipamentos também foram adquiridos, como mangueiras, capacetes, aparelhos que auxiliam na respiração. Um investimento de 60 milhões de reais. Desses, 25 milhões e meio vieram de recursos do Gabinete de Intervenção Federal. Durante a cerimônia, também foram apresentadas as instalações da Diretoria-Geral de Comando e Controle Operacional e o lançamento da campanha institucional de prevenção da corporação. Você sabe que pode contar comigo. E eu posso contar com você? Sobre a transferência da gestão do sambódromo, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da prefeitura, mas até o momento não teve resposta. E a seguir, deputados estaduais aprovam as contas do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, referentes a 2018. Cerca de 30 crianças entre 6 e 7 anos passaram mal depois de inalar gás de pimenta nessa terça-feira na Escola Municipal Alagoas, em Pilares, na zona norte do Rio. Um aluno levou o spray escondido do pai, que trabalha na área de segurança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 ambulâncias foram enviadas ao local. E um homem morreu depois de ser esfaqueado em Copacabana, na zona sul da cidade. Na sequência, os criminosos colocaram fogo no apartamento onde ele estava. Uma pessoa morreu durante o incêndio que atingiu o apartamento do 9º andar desse prédio, na rua Sá Ferreira, em Copacabana, zona sul do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada e o incêndio foi provocado. Moradores do prédio informaram que acordaram assustados com a grande quantidade de fumaça e cheiro forte. Quando eu abri a porta, eu falei, o que está acontecendo? Quando eu vi a movimentação, muita fumaça, você não conseguia ver nem a porta da frente. Só deu tempo de descer. Policiais militares e civis precisaram aguardar um bom tempo do lado de fora do apartamento para esperar a temperatura do ambiente diminuir para poderem começar a realizar a perícia. E uma criança de 5 anos está em estado grave depois de ser atingida por uma bala perdida em Realengo, na Zona Oeste, na tarde desta terça-feira. E o caso dela não é isolado. A violência que atinge crianças e adolescentes no Brasil é alarmante. Até o fim desta terça-feira, 32 crianças e adolescentes serão assassinados no país. Relatório da Unicef aponta que desde 1996 foram quase 200 mil mortes de jovens entre 10 e 19 anos, o equivalente a uma sala de aula por dia. E os números vêm piorando. Em 1990, houve 5 mil mortes nesta faixa etária. Em 2017, foram quase 12 mil. Nesta tarde, uma criança de 5 anos foi levada para o hospital atingida por uma bala perdida na perna, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em agosto, a vítima foi o Gabriel, de 18 anos. Baleado no peito quando estava no ponto de ônibus a caminho da escola, ele não resistiu. A suspeita é de que o tiro tenha partido do Morro do Borel durante um ataque de criminosos à base da UPP, na zona norte. O relatório da Unicef destaca ainda que a taxa de homicídios entre jovens do sexo masculino aqui no Brasil é maior do que a de países em guerra, como a Síria. E conclui, hoje é mais perigoso ser adolescente aqui no Brasil
do que adulto. Em termos de número absoluto, sem sombra de dúvida, o Brasil é um dos países que mais mata adolescentes, suas crianças e adolescentes. Então, isso é um fato e é um fato alarmante. E são crianças que têm cor da pele definida, na maioria são negros, maioria meninos, moradores de periferias e que precisam ser salvos. Por maioria dos votos, os deputados estaduais aprovaram as contas do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, referentes a 2018. Dos 65 deputados, 34 votaram a favor, enquanto 30 votaram contra. Houve ainda uma abstenção. Em outubro, a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Rio já tinha emitido parecer favorável às contas. Já o Tribunal de Contas do Estado havia pedido a reprovação. E 7 meses depois do desabamento de 2 prédios ali na comunidade da Muzema, que deixou 24 mortos, ainda é possível encontrar na internet anúncios de imóveis no local. Aluga-se. Apartamento com varanda, suíte, acabamento de primeira. Tudo isso por R$ 900 ao mês. Só tem um detalhe. Os imóveis anunciados são no condomínio Figueiras do Itanhangá. Era aqui que ficavam os 2 prédios irregulares que desabaram durante um temporal em abril, matando 24 pessoas. Outros 2 edifícios vizinhos foram demolidos pela prefeitura e 3 homens apontados como responsáveis por construir e vender os imóveis foram presos. Mas 7 meses depois, o mercado imobiliário clandestino segue a todo vapor na favela dominada por milicianos. São apartamentos para alugar e vender, construídos sem a supervisão de engenheiros. A parte de acabamento, ela copia dos grandes condomínios, aqueles condomínios modernos. Isso também é uma maneira de compensar toda a economia que é feita na parte estrutural, que às vezes exige mais conhecimento especializado e um gasto muito grande de ferragens, de estrutura, e isso fica escondido. Então, o leigo, ao olhar aquele imóvel, ele tem uma sensação de segurança que é falsa. Paloma perdeu o marido e 3 filhos na tragédia. Só ela e o caçula sobreviveram. Depois de 3 meses no hospital, voltou para o bairro onde vivia anteriormente na Baixada Fluminense e mora de favor neste apartamento. Quando liga para a prefeitura perguntando sobre o aluguel social, recebe sempre a mesma resposta. Olha, até o momento eu não tenho nenhuma resposta em relação a isso. A Prefeitura do Rio de Janeiro pretendia demolir outros 6 prédios irregulares ao lado dos que desabaram. Mas os planos foram adiados à espera de um estudo para avaliar a qualidade das construções. O projeto contratado no fim do mês passado ainda não foi executado. Nós questionamos a Prefeitura sobre os anúncios de venda e aluguel de imóveis irregulares na Muzema, mas não tivemos resposta. A Secretaria de Habitação disse apenas que contratou um projeto de drenagem para acabar com os constantes alagamentos na área, mas informou que, como muitas construções na comunidade são irregulares, espera a Justiça decidir quantas construções poderão ser demolidas na região para começar a obra. A casa própria, né? A gente planejava, tinha planos, né? Foi uma semana, mas foi uma semana maravilhosa antes do desastre, né? O que eu sinto agora, nesse momento, que o sonho ficou tudo lá, naqueles escombros, perdido lá, né? E um homem foi preso por fazer a diretora da Escola Municipal Clotilde Guimarães em Ramos, na Zona Norte, refém por mais de 1 hora. Segundo funcionários da unidade, o aluno do ensino fundamental de 27 anos, que não teve o nome divulgado, entrou na sala da diretora e a ameaçou com um facão. Ainda de acordo com a escola, após a chegada dos policiais, o aluno se entregou e a unidade informou que as aulas para o turno da noite desta terça-feira estão suspensas. E no próximo bloco, a gente fala sobre as obras de recapeamento das pistas do aterro do Flamengo. Motoristas dizem que a via ficou mais escorregadia. O número de acidentes com ônibus no aterro do Flamengo tem aumentado. Os motoristas afirmam que o recente recapeamento das pistas deixou a via mais escorregadia.
A recuperação e melhoria do asfalto nas pistas do Aterro do Flamengo, zona sul do Rio, vem gerando polêmica. Após o recapeamento das pistas, foram registrados pelo menos 8 acidentes envolvendo coletivos na via. De acordo com a Rio Ônibus, as batidas ocorreram no intervalo de 10 dias. Para o Sindicato das Empresas de Ônibus, a obra piorou a estabilidade do solo, causando os acidentes. A obra de recapeamento faz parte do programa anunciado no dia 14 de outubro pelo Executivo Municipal. Até 2020, a Prefeitura do Rio pretende investir 400 milhões de reais na recuperação de 150 quilômetros de vias de diferentes pontos do município. Um dos primeiros locais a receber as intervenções foi justamente o Aterro do Flamengo, mas a qualidade das obras é questionada por muitos motoristas. Eles só pintaram, eles não recapearam, só pintaram só o asfalto. Você pode ver que está pintado ao chão aí. Ontem, após a forte chuva que atingiu a região metropolitana, 2 ônibus se envolveram em um acidente. Ninguém ficou ferido. Além disso, vários veículos rodaram nas pistas molhadas. No final de outubro, um homem morreu e outras 20 pessoas ficaram feridas em uma batida envolvendo 2 ônibus na Via Expressa. Fazendo somente a imprimação, nós não estamos resolvendo o problema do asfalto. A gente está renovando ele, porém sem solucionar o problema. Você, utilizando o material correto, não tem a chance do carro deslizar por isso, porque ele é a base do asfalto. A Prefeitura do Rio afirmou que não há problemas no micro-revestimento do asfalto. E, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, não seria possível que o serviço aumentasse o número de acidentes. Já o Tribunal de Contas do município informou que está investigando a aplicação dos recursos no programa Pavimenta Rio. E o MetroRio e a Sociedade de Urologia fizeram uma pesquisa hoje para o Novembro Azul. A campanha Seja Herói da Sua Saúde aconteceu na Central do Brasil com o objetivo de desmistificar as consultas médicas e alertar sobre a importância de um diagnóstico precoce. O câncer de próstata é o segundo mais comum em homens, principalmente com mais de 50 anos, sobrepeso ou parentes na família que já tiveram a doença. Durante o evento, foram distribuídos panfletos, material educativo e brindes. A ação do metrô foi só hoje, mas dos dias 25 a 28 de novembro vai acontecer mais um evento da Semana da Saúde, uma parceria da Band News FM com a Secretaria Estadual de Saúde na Cinelândia, no centro do Rio. A 10ª edição, que recebeu o nome de Ricardo Boechat, vai oferecer serviços como exame rápido de detectação de próstata, mamografias, testes de glicemia, entre outros. Você não pode perder. E o governo do estado decidiu reduzir o imposto que incide sobre o querosene. Assim, o valor das passagens aéreas tende a diminuir, estimulando a vinda de turistas. O aeroporto Santos Dumont tem 51 guichês para o passageiro fazer check-in e despachar bagagem. Na tarde dessa terça, só 22 estavam ocupados. Essa capacidade ociosa é um retrato do que mostram as estatísticas da Agência Nacional de Aviação Civil. Até setembro, o Rio recebeu 8% menos passageiros que no mesmo período de 2018, na contramão da média nacional. O preço da passagem aérea é um dos fatores que mais influenciam na decisão de se embarcar numa viagem. E o reabastecimento de aeronaves corresponde a cerca de 1/3 do custo das companhias aéreas. Por isso, reduzir o imposto que incide sobre o querosene pode ser o combustível que faltava para reativar o setor aqui no Rio. Isso vai trazer um estímulo maior para que as pessoas venham para o Rio de Janeiro. Consequentemente, as empresas aéreas estão preparadas para fazer esse transporte. O anúncio da redução aconteceu em solenidade com autoridades e empresários do setor no Palácio Guanabara. Novas empresas aéreas que se estabelecerem no Rio pagarão alíquota de 7%. As companhias que já operam aqui vão receber benefício na medida em que aumentarem a oferta de voos para o estado. O Rio de Janeiro novamente será aquele ponto, né, na América do Sul para que as pessoas venham e possam voltar e voltar. A renúncia fiscal, ou seja, a quantidade de imposto que se deixará de arrecadar com a medida, foi estimada em 23 milhões de reais. Recursos que nas contas do governo serão recuperados com o desembarque de novos viajantes no estado. O decreto que o governador Wilson Witzel assina atrairá mais voos, atrairá mais turistas e assim fomentará uma maior arrecadação de ICMS
promovendo melhor margem para investimentos em infraestrutura logística, infraestrutura do turismo, infraestrutura de negócios. No próximo bloco, você vai ver que o Museu de Arte do Rio corre o risco de fechar as portas. Os funcionários já estão trabalhando com aviso prévio. Futebol e notícia ruim para os torcedores do Fluminense. O departamento médico do clube confirmou hoje uma fratura na mão de Muriel e o goleiro não joga mais esse ano. Desfalque importante para o tricolor, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, a 1 ponto do Cruzeiro, primeiro time fora do Z4. Agenor deve ser o goleiro da equipe nessa reta final. E o Museu de Arte do Rio, que recebeu só esse ano 557 mil visitantes, colocou todos os funcionários em aviso prévio. A organização que administra o MAR afirmou que a prefeitura ainda não fez o pagamento de parcelas do contrato. A notícia de que o Museu de Arte do Rio, localizado na Praça Mauá, corre o risco de fechar as portas, caiu como uma bomba e uma surpresa para os visitantes. É um absurdo, porque é incrível tudo que tem aqui. O único bem que a gente tem é a cultura, né? E se fechar um desses pontos aqui, como o Mar, o Museu da Manhã, a gente sabe que o carioca é que perde, né? Todos os funcionários estão trabalhando de aviso prévio desde esta segunda-feira. O Instituto Odeon, organização social responsável pela administração do Mar há 7 anos, enviou um ofício à Secretaria Municipal de Cultura na última sexta-feira, comunicando o processo de desmobilização do equipamento cultural ainda nesta semana, alegando que a Prefeitura não cumpriu as datas dos repasses. O valor dos repasses atrasados já chega a quase R$1.600.000. E, por conta disso, a organização social afirma que não há mais fôlego para continuar os trabalhos. Esclarece que está à disposição da Prefeitura para negociações. Os valores em atraso são referentes à parcela de setembro de quase R$400.000 e do pagamento da primeira parcela do aditivo que garantiria a permanência do Instituto Odeon à frente do Mar, no valor de R$1.200.000, que deveria ter sido depositado até o dia 20 de outubro. Em nota, a Prefeitura informou que está buscando, junto à Secretaria de Fazenda, uma solução para equacionar os pagamentos e todos os esforços estão sendo feitos para resolver as pendências. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Voltamos a nos encontrar amanhã, às 6:50 da noite. Vem agora o Jornal da Band. Tchau, tchau.